Fala aí, meus amigos, estamos de volta hoje com o último programa, o quarto e último programa da série sobre o Through the Ages. Hoje a gente vai falar da Era 3 do jogo e, por consequência, da Era 4, que é a última rodada do jogo, tá? Então vamos lá, no último programa sobre a Era 2, né, nós falamos sobre o fim, ali, o finzinho da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, e hoje a gente vai falar da Era 3, que é o século XX, basicamente o século XX, tá? O século aí onde a maioria de nós nascemos, né? Se parar para pensar, nós estamos em 2017 já se passaram 17 anos do século XXI, tem muito tempo, né? Então, mas creio que muita gente aí nasceu no século XX, no finalzinho como nós, tá? Então vamos lá, pegar as cartas aqui. O século XX, ele é um século que a gente costuma dizer que é um século não tão longo, tá? Tanta coisa aconteceu no século XX que parece que tudo passou assim num estalar de dedos, tá? Então vamos lá, o século XX ele começa ali no 1900, né, 1901, né, começo do século XX, e de lá para cá a gente tem um avanço científico enorme, tá, no século XXI, ou no século XX. Tá? E no jogo, tá, nós temos como, no Through the Ages, nós temos como líderes do século XX, tá, personalidades como Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi, Bill Gates, Winston Churchill, Albert Einstein. Então, assim, personalidades que ouvimos muito falar, né? E uma outra coisa muito interessante também sobre o século XX, né, no Through the Ages, na Era 3, são as maravilhas, tá? Nós temos como maravilhas na Era 3 do Through the Ages a internet, a rede de fast foods, Hollywood, o primeiro voo espacial e o que mais? Só. Então, se a gente parar para ver, a diferença do século XX para o século XIX, né, que é o século XIX, a gente já estava na Idade Contemporânea, né, onde nós estamos hoje, mas o século XIX, que era a Era 2 do jogo, né, a diferença ali para o século XX está muito nos líderes e está muito também nas maravilhas. Nós temos líderes que não são necessariamente figuras históricas, figuras que mudaram historicamente determinados países, como por exemplo o Robespierre, como Napoleão, como James Cook, né? Os líderes da Era 3 são ícones, né, daqueles países. São pessoas brilhantes, são pessoas que mudaram o mundo, né? A gente pode pegar aqui, vou começar a dar uns exemplos. A gente tem o Charlie Chaplin, que é um gênio do cinema, né? Nós temos o Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ele lutou pela independência da Índia, tá? Nós temos Albert Einstein, né? Um gênio, um dos maiores cientistas da história. É um pensador. Nós temos o Winston Churchill. Winston Churchill, beleza, né? Ele foi um líder militar muito importante na Segunda Guerra Mundial, né? Para a Inglaterra. Então ali a gente pode dizer, assim, ele é um líder à moda antiga, né, das outras eras do jogo, né? Mas é uma exceção. A gente tem o Sid Meier, né, do criador do jogo Civilization, mas isso aí é mais uma homenagem que o Vlada fez para o criador do jogo videogame, né, do jogo de computador Civilization, tá? E a gente tem o Bill Gates, né, um dos responsáveis pela popularização dos computadores, criador do Windows e tal, apesar de todas as polêmicas que envolvem aí, não vou me adentrar nisso, né, mas é um grande líder,
pode ser considerado, né? Quem não conhece Bill Gates, o homem que se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E na Era 3 também a gente tem o surgimento e a consolidação de tipos de governo que perduraram, né, bastante. Como, por exemplo, a democracia, né? A democracia, que é um conceito da história antiga, um conceito da antiguidade, mas que se firma muito no século XX. Tá? Ali pelo início do século, lá pelas primeiras décadas, né, tivemos, né, as 2 primeiras décadas do século XX foram marcadas por guerras. A Primeira Grande Guerra, né, que aconteceu até 1918. Depois a gente teve um período aí de 10 anos, né, que teve a crise de 29, e ali 10 anos depois da crise de 29, 1939, a gente tem ali a Segunda Guerra Mundial, e nesse intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra a gente tem a ascensão do fascismo, né? E depois ali da Segunda Guerra Mundial a gente vê a democracia se restabelecendo, né? A gente vê também no início do século, né, em 1917, acontece a Revolução Russa, a fundação da União Soviética, né, que é aí onde surge como forma de governo o comunismo, outra carta que a gente tem ali. A gente vê mais ali para a década de 70, 80, né, principalmente na década de 80, né, um pouco mais para de 90, o fundamentalismo crescendo bastante, né, principalmente aí ali na região do Oriente Médio. Então a gente vê esse crescimento desses tipos de sistemas de governo. Tá? Os laboratórios do jogo na Era 3 são computadores, né? Coisas que você vai ter mais acesso, né, dentro de casa. E principalmente, voltando aqui para as maravilhas, como eu falei, nós temos o primeiro voo, né, o primeiro voo espacial, não sei se dá para ver bem aqui, né? A gente tem o primeiro voo espacial, a gente tem Hollywood, a gente tem a rede de fast food e a gente tem a internet. Por que eu quis destacar essas maravilhas diferentes na Terceira Era? Porque não são maravilhas, mas não são físicas. Entende? Como a Torre Eiffel, o Kremlin, a Biblioteca de Alexandria, o Colossus, as pirâmides, não são maravilhas físicas, e sim criações do homem, maravilhas criadas pelo homem, que são conhecidas pelo mundo todo, que são realmente maravilhas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a única aqui que pode parecer pra gente que é física é Hollywood, né? Porque é a imagem aqui do letreiro, o famoso letreiro de Hollywood. Mas não, na verdade, Hollywood aqui é uma maravilha imaterial. Quem não conhece os filmes produzidos por Hollywood, né? Então, o interessante das maravilhas na Era 3 são maravilhas imateriais, né? Maravilhas que a gente conhece, que está presente no nosso dia a dia, né? Aonde quer que a gente vá, né? Então, as redes de fast food, por exemplo, que se espalham pelo mundo, né? Hoje, em qualquer canto, a gente tem ali um McDonald's, um Burger King. A internet, que une o mundo em curtas distâncias, absurdamente. Tudo são maravilhas criadas aqui no século 20 e 21. E por fim, a quarta era do jogo, né, que é a última rodada. Você não tem um deck, né, cartas da era 4 do jogo, mas é a última era do jogo, é a última rodada, e que representa assim representa hoje, exatamente, né? É como se fosse hoje e à frente, né? Um pouco à frente do nosso futuro, né? A última rodada do jogo, onde nós vamos ganhar pontos e tal, né? Então,
o Through the Ages é um jogo muito interessante por isso, né? Porque ele coloca ele conta a história do nosso mundo, né, através ali de umas 4, 5 horinhas de jogo e a gente está reconstruindo a nossa história. Então, como eu sempre faço, tá? Eu esqueci, na verdade, de fazer no último programa. Na verdade, eu não fiz porque eu não tinha nenhuma indicação de livro. Mas eu tenho aqui, para indicar um livro aí sobre o século XX, tem um clássico aqui da historiografia. É um livro difícil de se ler, tá? Né? A linguagem dele é bem difícil, mas é um excelente livro se você tiver paciência para ler, para ler e voltar um pouquinho na leitura. Eu tenho aqui A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, tá? Um dos historiadores mais conceituados aí sobre o século XX, tá? E o próprio nome do livro, né? A Era dos Extremos, o breve século XX. Como ele mesmo diz, o século XX foi muito breve, né? Óbvio, durou 100 anos como todos os outros séculos, mas aconteceu tanta coisa que ele parece que aconteceu assim rápido. Tivemos 2 grandes guerras, tivemos a ascensão de 2 superpotências, né, durante a Guerra Fria, que a gente vai falar futuramente, né, sobre o assunto quando a gente fizer um programa sobre o Twilight Struggle, por exemplo, que vai acontecer. Eu só estou esperando aí um momento especial para falar do jogo, né? E então nós tivemos 2 grandes guerras, nós tivemos a ascensão e queda de vários líderes, nós tivemos a ascensão de 2 superpotências e 2 superpotências com ideologias políticas e econômicas diferentes, né? Foi os Estados Unidos e a União Soviética, né? O capitalismo e o comunismo. Nós tivemos um desses vencendo, né? E impondo aí o seu poder, né? Com a queda da União Soviética, né? E o fim do comunismo. Nós tivemos aí os Estados Unidos se tornando uma das maiores potências mundiais e hoje vemos aí muitas mudanças ainda acontecendo. Então o século XX é um século de mudanças. É um século que surgem coisas novas e muitas coisas desaparecem. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa série de 4 programas do Through the Ages. Tá? Não vai ser o último programa sobre o Through the Ages. Eventualmente pode ser que eu volte a gravar algum programa sobre o jogo. Mas até o momento, sobre Through the Ages é isso. Né? É um jogo que eu sempre quis muito falar sobre ele, mas não dava para falar sobre ele num programa só, né? Porque é um jogo muito extenso, então o programa ficaria muito extenso também. Então por isso eu resolvi dividir o jogo pelas eras, sem querer fazer o trocadilho com o nome do jogo, né? Então espero que tenha gostado aí do programa. Vá lá, se você não curte a página ainda, curte ela lá e assina o canal. E eu vou lançar uma enquete lá na página no Facebook, porque eu quero saber que programas, que assuntos vocês querem que eu grave o próximo programa, ou para os próximos, né? Então eu vou lançar a enquete lá na página no Facebook e vocês escolham. Vocês querem um programa sobre que tema? Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, História Antiga, sei lá. Vocês pensem aí e coloquem lá na enquete. E é isso. Obrigado aí, valeu.